Nesse vídeo você vai saber tudo sobre Fábio de Jesus, o famoso Fabinho Soldado que chegou para ser o executivo de futebol prometido pelo Augusto Melo. Será? A gente vai trocar uma ideia a partir de agora, vai ser uma análise completona dessa contratação. Ele chega aí para compor o departamento de futebol do Sport Clube Corinthians Paulista e vi muitos questionamentos jogando muito a favor e muito contra dos dois lados. Fiz aqui o trabalho sujo, fui pesquisar a fundo cada uma das nuances a respeito do Fabinho Soldado e a gente vai começar a trocar ideia a partir de agora. Deu bastante trabalho para trazer esse conteúdo caprichado como sempre aqui para vocês, então é muito importante fazer o quê? Deixar o like, clicar no joinha, isso aqui ajuda a gente demais no canal a continuar crescendo, beleza? Então clica no joinha aí para mostrar pro YouTube que é um canal da hora e ele recomendar esse vídeo para mais pessoas. Outra coisa, se inscreva no canal, tá chegando agora aí, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, ou seja bem-vinde ou seja bem-vindix, tá bom? Então se inscreva no canal aí e ative o sininho. Quem tem condição de fortalecer através do Valeu, que é um coraçãozinho que fica aí embaixo, vai ajudar demais também. Como sempre, eu tô munido aqui da minha colinha para falar aí sobre Fabinho Soldado. Antes de eu pegar minha colinha, apenas algumas características, algumas curiosidades aí, o Fabinho Soldado, Fábio de Jesus, ele tem 47 anos e ele é ex-jogador de futebol. Ele, enquanto atleta, ele era volante e aí ele teve passagens em vários clubes, entre eles ali os maiores, Santos, Fluminense, Internacional, foi vencedor no Internacional e tal, cara? Então esses times aí são interessantes de serem lembrados aí, para Santos, Internacional, Fluminense e Flamengo, quase que eu acabo esquecendo o Flamengo aí também. Agora sim, pegando aqui a deixa sempre da minha colinha para não esquecer de nada para poder falar, o último emprego dele foi como gerente de futebol do Flamengo, e ele veio já de promoção para essa função lá no Flamengo, como gerente de futebol. Ele era uma espécie de chefe de inteligência de análise de desempenho, é como se fosse o chefe do Cifute aqui no Corinthians. Então ele tem esse gabarito, cara, ele estuda bastante nessa parte de análise de desempenho de jogadores. Ele acabou chegando no Flamengo executando essa função e depois ele foi subindo de cargo e chegou na gerência de futebol. Nesse momento, vou apagar a minha colinha aqui, porque é muito importante que a gente entenda que as hierarquias nos times de futebol, elas são diferentes entre si. A parte de hierarquia do Flamengo é muito diferente da do Corinthians, então vale a pena a gente explicar. O gerente de futebol do Flamengo não necessariamente é a mesma característica do gerente de futebol no Corinthians. O Flamengo tem o seu presidente, que é o Landim, depois ele tem 17 vice-presidentes, então eles não têm várias diretorias ali, Um desses vice-presidentes é bem conhecido aí de todo mundo, que é o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz. Então tem o Landim, o Marcos Braz abaixo dele, e abaixo dos vice-presidentes tem os diretores, as famosas diretorias. E nessa diretoria de futebol ainda não é o Fabinho. Nessa diretoria de futebol é o Spindle, que esse sim faz a função ali de executivo de futebol. E aí abaixo do Spindle, subordinado aí ao Spindle, ao Marcos Braz e ao Rodolfo Landim, aí sim a gente encontrava para fazer análise principalmente de desempenho de dentro do Flamengo o Fabinho Soldado. Então lembre-se disso de maneira clara, beleza? O Fabinho Soldado como gerente responde ali ao diretor, que responde ao vice-presidente, que responde ao presidente do Flamengo. Esse tipo de hierarquia é muito parecido com o Corinthians da era do Alib. Lembra que a gente já conversou bastante aqui que o Rubão era vice-presidente do Alib? E hoje o vice-presidente é mais de enfeite, cara, mais folclórico ali no Corinthians e tal, muito é usado como cargo político, mas na era do Alib era diferente, o vice-presidente atuava diretamente como uma espécie de diretor de futebol, tá bom? Então é importante que a gente se ligue nesses pontos aí. E um detalhe importante é que apenas em 2023, ou seja, no ano passado, que o Fabinho acabou assumindo essa função, essa cadeira como gerente. A imprensa carioca, e aí a gente não pode desconsiderar o que é os caras que acabam sendo setoristas ali do Flamengo, do Fluminense, Botafogo, Vasco, eles não sabem afirmar qual que era a função exata do Fabinho quando estava no time do Flamengo, cara? Então eles não sabem designar qual que era a função exata, porque ele veio oriundo ali da análise de desempenho, então ele ficava ali uma espécie como o braço direito do Spindle, do Marcos Braz também, e aí eu assemelho muito isso à função de gerente
gerente de futebol da gestão do Duílio Monteiro Alves, porque o Duílio tinha como hierarquia, né, ele como presidente, o seu diretor de futebol era o Roberto de Andrade, né, na cadeira que tá o Rubão agora, e aí o Roberto de Andrade tinha um do seu subordinado aí, o Alessandro Nunes, que a gente meio que não sabia direito qual que era a função do Alessandro Nunes, a gente sabia que era uma conexão entre o time profissional e a diretoria, a presença de vestiário, a importância histórica, tudo isso aí tinha a ver, mas a gente não sabia exatamente, então acho que é meio que nessa linha de raciocínio também. Embora a gente tenha que considerar a imprensa carioca, a gente precisa desconsiderar algumas coisas que não são parâmetros para afirmar se ele é alguém ruim ou bom para o Corinthians por conta da contratação, que é a opinião da torcida em si. Assim que ele foi anunciado ali que ele não seria mais gerente de futebol do Flamengo, em 2 minutos já subiu a tag no Twitter, né, como assunto principal no Twitter: obrigado Corinthians, pelos torcedores do Flamengo. A questão é que torcedor, principalmente o torcedor médio, o torcedor de sofá, resultadista, que é a maioria dos torcedores que tem por aí, eles não se ligam aí na complexidade que tem o futebol. O Flamengo não alcançou bons resultados na temporada de 2023, então eles precisam pegar alguém para Cristo. Só que eles acabam desconsiderando, por exemplo, que o Flamengo, desde Jorge Jesus, trocou 300 treinadores, embora seja o clube mais rico do Brasil, tem gastado dinheiro como novos ricos que tem por aí, que não sabem direito aonde que gasta muito mal e acaba não conseguindo aplicar o resultado financeiro no resultado dentro de campo. Então é muito mais complexo do que o gerente de futebol. Então tá indo, como ele subiu em 2023 para exercer essa função, eles anexaram essa responsabilidade ao Fabinho, que não necessariamente é uma culpa dele, ou se for dele, não é com certeza apenas dele nisso aí. Então eu desconsideraria a opinião aí dos flamenguistas, com todo respeito ao flamenguista, mas flamenguista, torcedor de modo geral, não entende porcaria nenhuma de bastidor de clube, tá bom? Então considere a opinião da imprensa, não de maneira cega, não de maneira absoluta, né? Você simplesmente entende ali que existia realmente uma confusão do que ele poderia exercer como função ou não. Porém, como é importante a gente considerar a opinião da imprensa local, tem algumas coisas que vale a pena a pesquisa mais aprofundada pra gente entender que as coisas não são tão simples assim. Por exemplo, é muito comum você ver jornalistas que cobrem o dia a dia carioca falar que ele nunca foi executivo de futebol. Isso aí é uma falácia, uma afirmação não verdadeira. O mais correto seria dizer que ele nunca foi executivo de futebol em um grande clube. Aí sim, de fato, a gente começa a seguir uma linha interessante, porque ele trabalhou em 2013 no Bangu, trabalhou em 2015 e 2016 no Anápolis de Goiânia e trabalhou em 2016, ali aquela reta final em 2017, no Tupi de Minas Gerais. São 3 times com baixíssima expressão no mercado nacional. É importante também, e aí sim exercendo a função de diretor de futebol ativo no mercado, como executivo, mas nesse caso a gente precisa levar uma coisa em consideração. Times de menor expressão são completamente diferentes em relação, sabe, a toda aquela hierarquia que eu falei do Flamengo, do Corinthians, está completamente diferente. Como eles têm menos capital e menos receita, eles precisam enxugar a folha ali de funcionários, de cargos que tem. Então ele assumindo uma função como executivo de futebol do Bangu, do próprio Anápolis, do Tupi, não necessariamente o gabarita para ele estar num time de primeiro escalão. Inclusive eu vou falar sobre alguns resultados positivos e negativos aí do Fabinho Soldado. Você entende que um clube menor, ele não vai ter como colocar 17 vice-presidentes, não vai ter diretor, não vai ter analista, não vai ter um monte de coisa. Então de fato o cara que é diretor de futebol, muitas vezes ele tá no campo, muitas vezes ele também executa, sai, negocia, muitas vezes ele faz análise de desempenho. Então é tudo englobado no mesmo cargo aí. O que chamou atenção, principalmente para ele ter a sua primeira oportunidade ali como dirigente, no caso do Flamengo, foram os resultados. No Bangu não teve nada muito significativo lá em 2013, foi muito próximo da aposentadoria dele como jogador, ele ainda estava entrando nesse mercado aí de bastidores do futebol. No entanto, no Anápolis de Goiânia, né, de Goiás, de 2015 a 2016,
Em 2015, ele ajudou a montar o time do Anápolis e o Anápolis subiu da Série B para a Série A do Campeonato Goiano. E continuando ali exercendo a função como executivo de futebol, que é o que existe a premissa dele ter vindo para o Corinthians, no ano seguinte chegou na final do Campeonato Goiano e só foi vice-campeão porque perdeu para a grande força lá de Goiás, que é o próprio Goiás. Então, assim, vale a pena considerar? É preciso a gente considerar se a gente vai colocar pontos positivos e pontos negativos numa análise completa do cara. O futebol, você pode partir da premissa também de que, pô, o Campeonato Goiano e tal, sim, mas é o que a gente tem. Se tivesse como analisar ele no Real Madrid, a gente analisaria no Real Madrid. E já no Tupi é o oposto. No Tupi, o Tupi cai, quando ele assumiu naquela reta final de 2016, o Tupi caiu de divisão, então ele não necessariamente foi responsável direto, mas estava ali compondo a parte de diretoria e tudo mais, e no ano seguinte não fez um bom campeonato também. Então você pode se prender à passagem dele no Anápolis de Goiânia, ou pode se prender à análise do Tupi, fica a seu critério aí se você quer puxar pro lado mais negativo ou mais positivo. E no Bangu, como eu falei, nada de realmente relevante nesse sentido. A questão é que a gente precisa levar em consideração algumas coisas, tá? O Augusto Melo, ele prometeu, e eu separei algumas aspas, executivo de impacto, com expertise, gabaritado e técnico para liderar o departamento. Isso que o Augusto Melo prometeu não é verdade, tá bom? Realmente ele não tá chegando com esses critérios técnicos que foi prometido durante toda a campanha do Augusto Melo e que foi prometido também após o Augusto Melo ser eleito. Então, por mais que tentem fazer malabarismos de qualquer coisa, aí a gente vai tentar entender ainda nesse vídeo por que vale ou não a pena trabalhar aí com o Fabinho Soldado. Mas vamos colocar aqui alguns pontos positivos que é interessante e que, conversando com várias pessoas, inclusive de bastidores do Corinthians e tal, consegui inclusive conversar com pessoas que criam conteúdo para o Flamengo e tal, né? Dizem o seguinte, tá? Que ele é um cara muito discreto, quase com uma unanimidade, que ele trabalha realmente em silêncio e muito eficiente, que ele é um cara sério, profissional, estudioso e dedicado. É importante colocar mais um asterisco na função de análise de scout, na função de análise de desempenho, uma análise de desempenho mais voltada para a parte interna do clube. Ele desempenhou, as pessoas que trabalharam com ele deixam claro que desempenhou de maneira muito honesta, né, muito justa, e ele como é um cara muito estudioso, ele evolui muito rápido em cada função que ele vai fazer. Então, na própria análise de scout, como ele é um cara muito estudioso, ele vem se tornando um cara diferente neste meio. Se ele tivesse, por exemplo, sido contratado para chefiar o Cifute do Corinthians, para mim seria um golaço da atual gestão, mas quem veio para chefiar o Cifute do Corinthians foi o Thiago Gasparino, acho que esse que é o nome dele, e ele tá vindo como executivo de futebol, como gerente de futebol. Então é importante que a gente frise isso aí, e pessoas que são especialistas de mercado, eles entendem que o Fabinho realmente é um cara legal para se ter numa equipe de gerência de futebol e tal, não como executivo de futebol necessariamente, beleza? Então, como que ele veio pro Corinthians? Como é que chegaram nesse nome? E aí tem algumas especulações. Dizem que alguns ex-jogadores, que inclusive jogaram com ele, como o Edilson Capetinha, que jogou com ele no Flamengo e que apoiou o Augusto Melo durante a campanha e tem voz ativa com essa gestão, embora não faça parte de nenhum cargo, acabou aconselhando, né, tanto o Augusto Melo quanto o Rubão, que, tem um Fabinho lá no Flamengo, um cara que poderia ajudar, vocês estão atrás no executivo e tal, e foi essa indicação, e de outros ex-jogadores também. E o fato da proximidade entre as duas diretorias do Corinthians e do Flamengo ter se afunilado nos últimos meses aí, por conta, inclusive, com o Marcos Braz presente na posse do Augusto Melo, isso aí também pode ter ajudado. Então não vejo algo como tentar caçar pelo em ovo por conta disso. Na verdade é uma coisa que acontece de maneira bem corriqueira no futebol, tá bom? Ele chega para ser o famoso executivo de futebol, só que ele não tem experiência e expertise para atuar no mercado, fazer reunião, aquela coisa realmente direta, onde você negocia com o empresário, onde você precisa ter a malícia para poder conversar, para poder trazer a negociação. Completamente
e muito distante, mas muito mesmo, eu diria que não dá nem pra colocar na mesma caixa de Rodrigo Caetano, de Alexandre Matos. Não é um executivo de futebol. E aí ele vai gerenciar o departamento subordinado ao Rubão, beleza? Porque como ele chega como um gerente de futebol, um executivo de futebol, ainda assim o Rubão ocupa a cadeira de diretor estatutário do Corinthians, e aí ele tá ainda assim respondendo ao Rubão. Aí eu quero saber se ele vai responder ao Rubão, se ele vai responder ao Rubão e ao Cifuti, ao Rubão, ao Cifuti e ao Augusto Melo. Precisa saber exatamente qual que vai ser a pequeneza ou a grandeza dele nesse elenco aí, tá? E numa realidade completamente, que ele tá chegando, completamente diferente de Bangu, completamente diferente de Tupi, de Anápolis, não tem nada a ver aonde ele realmente exerceu essa função mais direta. É importante que a gente entenda que a hierarquia do Corinthians hoje, que eu falei a do Flamengo, né, é com Augusto Melo presidente, aí ele tem os seus diretores, o diretor de futebol é o Rubão e agora vai ter o gerente. Uma espécie aí do que acontecia com o Duílio, né? Duílio, o Roberto de Andrade e o Alessandro Nunes. O Roberto de Andrade deu linha antes de acabar o mandato do Duílio, acabou o Duílio agregando a função de diretor de futebol junto. Não conseguia nem ser presidente, né? Teve que fazer presidência e tal. Por tudo isso, fica a pergunta: será que o Fabinho será soldado do Rubão? Eu não sei se já tiveram essa brincadeira por aí, mas realmente ficam 3 perguntas que eu queria passar pra vocês aí. Ele veio pra ser uma cortina de fumaça pra acalmar a torcida? Porque se veio, já conseguiu, porque eu percebi que a torcida já baixou um pouquinho aí o nível de pressão que já tava aumentando com o Augusto Melo. Se foi pra ser cortina de fumaça, foi bem desempenhado, porque a torcida já deu uma baixada de bola, com certeza. Ele veio pra ser o segundo escudo da gestão? Aí você fala, mas qual que é o primeiro escudo? O primeiro escudo da gestão do Augusto Melo é o Mano Menezes. O Mano Menezes é um cara que não foi contratado pelo Augusto Melo, que teve um contrato ali que foi feito na marra e acabou gerando um BO ali pro Augusto Melo não conseguir trazer um treinador do seu da sua preferência e tal. Então qualquer resultado que aconteça agora, como já vem acontecendo, a primeira galera vai arrancar a cabeça do Mano Menezes, depois de um tempo que arrancaria ali da diretoria. E o Augusto Melo tem esse escudo, então pode ser que ele tenha vindo para ser um segundo escudo. Se por acaso der problema no elenco, pô, é o nosso executivo de futebol que não tá funcionando, eu posso arrancar a cabeça dele primeiro antes de ter que derrubar o Rubão. Essa é uma segunda possibilidade. Uma terceira, ele veio para blindar o diretor de futebol que vai continuar tendo plena autonomia, como é o Rubão? Se foi isso, realmente é uma cartada política que é até esperada, na verdade. Ou, de fato, ele veio para ser executivo de futebol com plena autonomia, onde vai conversar com um departamento onde ele já tem expertise aí, que é a parte do Cifuti. Ele vai pro mercado, ele vai estudar o atleta, ele vai negociar diretamente com o empresário, vai trazer outros caras. Então tem essas 4 possibilidades, vocês que vão me dizer aí qual que é a mais provável no seu ponto de vista, sem ser analista de resultado, né? Porque se por acaso começar a dar certo, aí você falar que funcionou e tal, é muito fácil. Agora que é o momento de você opinar. Eu tenho também conversado aí com um amigo de um grande empresário que tem no mundo do futebol, e esse cara, antes de ser anunciado qualquer executivo aí no Corinthians, ele falou que tanto o Rubão quanto o Augusto Melo estavam completamente perdidos ali pela inexperiência, não conseguiam entender como funcionava o mercado. Aí esse mesmo cara falou que, ao que parece, o Fabinho é o que mais entende nesse momento de futebol dentro da nossa diretoria de futebol. O que não necessariamente é um elogio, né? Porque a régua nossa é muito baixa. Então, por mais que, vamos supor que a nossa diretoria entenda de futebol nível 1, se ele entender nível 2 de 10, já é acima dos dois. Mas já é alguma coisa. Se ele realmente for exercer a função de executivo de futebol, já é melhor do que o Rubão. Um resumo da ópera aí meio simplório, né? Trazer um cara como o Fabinho Soldado apenas vai de encontro a tudo que o Augusto Melo tinha dito na sua campanha, vai de encontro ao que o Augusto Melo falou depois da campanha também. E aí, como eu falei, tem aquelas 4 opções, você dá o seu parecer pra gente, que é importante. Em relação à nota, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui quando chegam contratações, a nota dele como executivo de futebol chegando, eu tô dando 1,5, beleza? Pelas passagens que ele teve no Bangu, no passagem no Tupi, no Anápolis, como eu falei. Só que como gerente e trabalhar nessa parte de linkar o scout com o time profissional e tal, e colaborar, aí eu tô dando uma nota 6, tá bom? Então nota 6 aí pra parte de scout, 6 com louvores aí pra evoluir
nesse quesito, mas na parte de executivo de futebol realmente não é nem de perto o que, não só que a gente estava esperado, mas o que o Corinthians realmente mereceria. Nota 6 como executivo, nota 6 como scout, nota 1,5 aí como executivo de futebol. Quero saber o seu ponto de vista aí, comenta aqui embaixo, sempre importante, não esqueça de deixar o like também, tudo aquilo lá que eu falei no começo do vídeo. Me esforcei bastante aqui para trazer a análise mais honesta possível, com pontos positivos, com pontos negativos, e aí você tem todo o direito de discordar com argumentos, com bons argumentos, é sempre bem-vindo na nossa comunidade de fortalecimento de ideia, beleza? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto.